Mas assim, aí fazendo um paralelo, assim, a propaganda sempre usou, né, a indústria da propaganda sempre usou a pesquisa, né, para validar produto, para pesquisar ali a intenção do consumidor. Eu lembro, estava lembrando, quando eu era criança eu participei de uma pesquisa para aquele chiclete Babalu, quando eles estavam lançando o sabor, acho que de Melhor banana. você não falar não, para não entregar a sua idade Não, aqui. mas tudo bem, tá tranquilo. De uva e de banana que eles falam, e eu lembro de ter participado, assim, desses grupos de pesquisa e tal. Fala como a diferença dessa pesquisa tradicional, né, para uma pesquisa, baseada em neuromarketing, assim, qual a principal diferença? A principal diferença, tratando em miúdos, é a profundidade. Na verdade, tem 2 coisas. A pesquisa tradicional, claro que ela tem seu valor e vai ter por muito tempo. Eternamente, não sei, né? A gente não sabe o futuro, mas ela tem seu valor, tá? Agora, qual é o grande problema da pesquisa tradicional? Tem alguns tipos de situações que ela não detecta. As pessoas tem 3 coisas que a gente sabe sobre as pessoas, tá? A primeira é que as pessoas nem sempre dizem a verdade, porque quer ou porque não sabem quem tem aquele tipo de atitude. Eu vou dar um exemplo. Preconceito. Todo mundo conhece alguém que é super preconceituoso, seja para qual tipo de preconceito for. Mas se você perguntar a ela, ela vai dizer: não, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, porque ela nem sabe que tem aquele comportamento. Então, a pesquisa tradicional ela não pega isso. O segundo são assuntos que são socialmente não aceitos, né? Então, a segunda verdade que a gente sabe sobre as pessoas é que as pessoas não sabem como se sente. Se eu perguntar a você agora como é que você está se sentindo, qual o sentimento que você está aqui agora, você talvez vai dizer assim: eu não estou nem triste, nem alegre, eu não estou Tô feliz, bem, é que nem estou quando bem. tudo bem, né, assim, é Isso. automático. E não sabe o que Aham. isso, a profundidade que isso tem. Então você não consegue. E a terceira, que eu comecei a falar e interrompi no meio, é essa história de que as pessoas mentem às vezes por que quer. Porque quando o assunto é socialmente não aceito, ou quando ele trabalha o emocional, algum aspecto emocional muito forte, as pessoas não falam a verdade. Vamos dar um exemplo desse último caso, pesquisa eleitoral. Se você olhar essa última eleição aí, né, as brigas, todo mundo está assistindo aí, teve uma briga da família de uma tia com um tio, um vizinho com uma vizinha, por conta do lado A ou lado B. E aí, os institutos de pesquisa falaram assim: o famoso, chamaram de voto envergonhado. Na outra eleição, falaram que era porque as pessoas decidem de última hora. E aí a gente sabe que isso não existe na neurociência. A gente não toma decisão de última hora, nenhuma. É, e aí depois, agora falaram que é o voto envergonhado. Então, esse tipo de assunto, a pesquisa internacional, ela não capta. Então você vai perguntar lá: você vota em quem? O cara vai dizer: não voto em ninguém, mas ele vota no candidato A ou B, ele não Sim, quis lhe dizer. sim. A pesquisa Ou, de repente, o ambiente que você está, o contexto que você está, faz com que você não dê a resposta, né? A pesquisa neurocientífica, ela vai lá e extrai essa informação. Então, não é a informação que você me disse, é a informação que eu extraí de você. Então, não tem como você enganar a pesquisa. Então, a grande diferença é essa, é a profundidade. A pesquisa neurocientífica, por ser mais profunda, ela também é mais confiável. Então, quando você fala em eu, por exemplo, se você me pergunta um conselho, eu digo o seguinte: se você vai falar sobre, você vai pesquisar sobre assuntos que são emocionalmente muito fortes, tem uma carga emocional forte, ou uma carga social muito forte, que é, por exemplo, preconceito. Eu odeio mulheres no poder. Você não vai dizer um negócio desse. Ninguém que pensa isso vai dizer isso. Apesar que hoje em dia, É, hoje em é. dia, Mas, mesmo assim, na teoria, não vai dizer. Então, esse tipo de assunto, quando você pega uma pesquisa tradicional, a chance dela estar enviesada é enorme. sim. Enorme. Então, é aí que a neurociência vem. Ela vai lhe dizer a real resposta e o mais importante, o porquê daquela resposta. Então, ela traz esse resultado profundo. Você vai entender que as pessoas têm preconceito contra as mulheres, por isso aqui está por trás. Tá, mas dá um exemplo, então, porque assim, uma coisa é a pesquisa tradicional, você tem ali uma opinião explícita, né? Uhum. Você preenche um formulário, você Isso. responde ali. E aí, como que uma pesquisa baseada em neuromarketing, como que ela captura essa opinião que não é explícita, né, no caso? Tá. Não sei se eu tô não sei se eu estou Não, usando a entender. expressão Tá certa. certa. Tá certo. Depende do tipo de pesquisa. A gente tem alguns métodos de pesquisa, tá? Neurocientíficas. Alguns mais famosos, como o eye tracking, né? Você coloca o óculos e vai entender, por exemplo, num site onde está um mapa de calor para onde a pessoa está olhando. Então, isso aí é meio básico. O equipamento ele vai mapear a sua atenção visual
e vai montar um mapa de calor, por exemplo, naquele site ou naquela peça publicitária, etc. Você já tem outro tipo de pesquisa que está muito... A gente estava conversando aqui de novo, porque as pessoas não sabem, obviamente, é sobre a lógica do consumo, do Lindstrom, e ele fala de muita pesquisa e a maioria que ele fez em ressonância magnética, que era, na verdade, vamos chamar assim, a metodologia primeira que foi difundida, que foi mais... Só que ela é muito cara, né? Tá. E é muito trabalhosa. Então, na ressonância magnética, você coloca a pessoa dentro de um equipamento de ressonância magnética e aí você vai expor ela aquela mensagem publicitária ou, enfim, aquilo que você quer pesquisar. E aí você vai entender ali no cérebro dele as ondas que ativaram e a correlação entre elas e tal. Esse é o segundo método. O terceiro método, que é o método que a gente mais utiliza, é o que a gente chama de teste de associação implícita. Tá? O que acontece? Existe um modelo cientificamente comprovado que fala sobre o nosso tempo de resposta. O nosso cérebro, ele trabalha num tempo de resposta entre 0 e 1,2 segundos. Então, esse é o nosso tempo de resposta médio. Já se sabe cientificamente que toda resposta, entre aspas, que for dada até 0,3, 0,4 segundos é o que a gente chama de reação, ou seja, é uma coisa implícita. Passou disso, foi uma coisa explícita. Você pensou para responder. Quando a gente fala em pensou, não é horas, não. É coisa de meio segundo a mais. Não, mas você conseguiu ter um tempo de linkar. Ele foi na parte traseira do cérebro, veio para frente e você deu a resposta. Então, o que a gente faz, por exemplo, na Split Second, quando a gente fala de pesquisa neurocientífica online, que é o que a gente faz lá, a gente basicamente mensura o tempo de resposta. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre sua imagem, se o Fábio é honesto, a gente coloca lá a imagem do Fábio, a palavra honesto, que vai aparecer no celular, tablet, computador daquela pessoa, e aí ela vai apertar assim. Ela vai ser obrigada a apertar assim, que vai aparecer a palavra sim, vai aparecer Fábio honesto, isso some da tela, e aparece sim. E ela vai ser obrigada a apertar sim. Vai ficar randomizando os atributos. O tempo de reação é Calma. O que... Aí depois vai aparecer de novo Fábio honesto não. E ela vai ter que apertar não. E isso dá uma treta quando é política. Dizendo, tá me obrigando, essa pesquisa é... Mas eu não quero saber se você respondeu sim ou não. Eu quero saber o tempo que você levou para apertar sim ou não. Isso é legal. E aí o nosso sistema, o nosso software, ele detecta a velocidade de internet, o tipo de conexão, qual tipo de aparelho você está usando, e ele faz um cálculo específico, que daí o uso da inteligência artificial. Ele faz um cálculo específico para o tempo de resposta esperado para você. Tanto que a calibração é individual no nosso teste. E aí, depois disso, ele começa a entender as suas respostas, se elas foram implícitas ou se elas vieram da parte racional.